Hoje à noite aqui. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar com cada um de vocês nesse primeiro evento do mandato de 2017 para formação. É importante que a gente diga que um dos pilares do meu mandato como deputado estadual é justamente o pilar da educação, da formação, de buscar fazer com que a política fique mais clara para todas as pessoas que querem participar dela e ajudar a mudar o nosso estado e o nosso país. Porque, como eu sempre digo, nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil. E é para mim um motivo especial, antes de saudar as autoridades, poder dizer que vou estar acompanhado nessa noite de duas pessoas do mais alto gabarito intelectual, profissional, cultural, e também podemos todos nós nos regozijar pessoal. Gostaria de chamar para que sentasse aqui à minha direita o professor Percival Pugina, que foi coordenador de bancada aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, criou e presidiu durante 7 anos a Fundação Tarso Dutra de Estudos Políticos e Administração Pública, que é um órgão doutrinário do Partido Progressista aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, temos também a presença aqui do professor, deputado e ex-deputado Celso Bernardi, que é o presidente do Partido Progressista aqui no estado. Desde os anos 80, o Percival Pugina dedica-se a atividades literárias, escrevendo semanalmente para centenas de jornais, revistas, sites e blogs em todo o país. Eu falo um pouco mais antes de passar depois a palavra a ele quando falar, mas é também uma das minhas inspirações para entrar na política e, sobretudo, para seguir nela e manter a minha coerência. Obrigado, Pugina, pela tua presença aqui. Muito obrigado. Quero chamar aqui também o ministro, professor Paulo Roberto de Almeida, que veio de Brasília especialmente para participar conosco deste evento de formação, para falar um pouco sobre 2017. Doutor em Ciências Sociais pela Université Libre de Bruxelas, mestre em Planejamento Econômico pela Universidade de Antuérpia, licenciado em Ciências Sociais pela Université Libre de Bruxelas, é diplomata de carreira desde 1977 e passarei a palavra a ele logo depois da palavra do professor Percival Pugina. Gostaria aqui também de saudar a presença do vereador Felipe Camusato, aqui de Porto Alegre, do Partido Novo, e que está acompanhando também esse evento. Agradeço a presença. Sendo vereador da nossa capital, gostaria também de, em nome dele, saudar todas as demais autoridades, vejo vários vereadores, amigos aqui, gente que concorreu a vereador e que certamente na próxima vai ser vereador também e que certamente estão neste evento para ouvir um pouco do conhecimento desses dois grandes senhores. E sem mais delongas, saudando todos vocês que vieram nessa noite, eu gostaria de dizer que este ano de 2017 já está sendo muito especial para todos nós. Ontem, Pugina, professor Paulo Roberto, estive no lançamento do filme sobre o impeachment feito pelo Brasil Paralelo, em que, aliás, nós três também demos depoimentos, e foi muito bom ouvir de novo a história como ela realmente foi, e não como, infelizmente, muitos têm tentado nos impor goela abaixo. A narrativa do golpe, a história de que o impeachment foi todo um processo parlamentar, quando obviamente isso fez parte do processo, mas o mais importante foi o povo indo às ruas, o povo brasileiro de fato acordando. E nesse sentido, eu gostaria de abrir este evento dizendo que a esperança que nós temos em relação ao ano de 2017 é uma esperança que nós temos em relação a nós mesmos, em relação a todas as pessoas que estão assistindo também agora ao vivo essa transmissão pelo Facebook. Estou acompanhando depois os comentários, vou acompanhando aqui pelo meu laptop, para que venham perguntas. Afinal de contas, tantas milhões de pessoas, de brasileiros, estão colocando as suas esperanças nesse novo momento político que nós vivemos. Uma palavra apenas que eu gostaria de deixar aqui
a todos, deixar bem claro, o professor, ele está vindo aqui participar deste evento, tanto o Gina como o professor Paulo Roberto de Almeida, sem custos, a não ser os custos da própria Assembleia Legislativa, e aqueles que nós conseguimos com parceiros para que pudessem estar aqui. Então quero agradecer a generosidade de todos, sobretudo num dia em que nós evitamos que a Assembleia Legislativa pagasse os custos de um deputado federal que viria receber, ou talvez ainda venha a receber a medalha do Mérito Farroupilha, deputado Jean Willis, proposição da deputada Manuela Dávila, e ainda viria pago pelo dinheiro dessa Assembleia Legislativa. Pronunciei contrariamente na Comissão de Direitos Humanos e a solicitação da deputada foi retirada. Acho que o nosso dinheiro não deve ser utilizado para esse tipo de coisa. Festival Bugina, o que esperar de 2017? Palavra sua. A medalha, a digna medalha Farroupilha não seja gasta com os mimimi do Jean Willis. Já é um desrespeito. Eu quero agradecer, Marcelo, a gentileza do convite, a oportunidade de estar aqui com o professor Paulo Roberto, com quem a internet proporciona essas coisas. A gente, de repente, tropeça com alguém no mundo virtual, e um dia tropecei no blog dele. Digo, mas aqui tem coisa, aqui tem conteúdo, aqui tem bala na agulha. E aí me interessei, entramos em contato, conversamos e viemos nos mantendo em contato através dos anos. Sempre admirando muito a qualidade, a profundidade, a seriedade do trabalho do professor. Eu acho que isso que está acontecendo aqui hoje, tirando a imprudência do convite a mim, está na essência daquilo que eu acho que se exige de uma atividade parlamentar que quer ser moderna, voltada à formação do cidadão preparado para a vida numa comunidade política, diante de contraditórios, mas apta a enfrentar esse contraditório e seguir avante com princípios e valores solidamente construídos e adquiridos. Numa sociedade política em que o debate está aberto e é franco, é preciso estar equipado, preparado intelectualmente para sobreviver na linha das ideias, de ideias que se transformem em ação. Eu, enquanto pensava o conteúdo que iria abordar, eu me lembrei, de repente me veio a imagem, a figura do meu pai, o querido pai que foi deputado desta casa durante muitos anos, e ele tinha um programa de rádio, na rádio difusora, voltado aos homens do campo. Meu pai chamava Adolfo Fugina, voltado aos homens do campo, e abria-se esse programa dele, que era diário, quase diário, com uma frase bíblica, que era: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. E eu, enquanto pensava o conteúdo daquilo que iria abordar e o modo de abordar, eu me lembrei do pai e disse: olha, velho, eu vou ter que contrariar, porque eu não tenho como não olhar para trás. Eu não tenho como olhar para 2017 e não dar uma espiada para trás. Porque 2016 foi um ano maravilhoso. 2016, eu não posso ser pessimista em 2017 depois de ter vivido o ano de 2016 que vivi. E o nosso país, ao longo desse ano, se livrou de tanta porcaria, de tanta encrenca, de tantos males, que seria absolutamente inesperado, inusitado, impensável nós cogitarmos disso há 3 anos atrás. Impossível. E, no entanto, aconteceu, e aconteceu diante dos nossos olhos, e não raro como produto das nossas mãos, do trabalho que fizemos. Então, Deus seja louvado por aquilo que conseguimos realizar.
Então eu entro em 2017, acabou o carnaval no Brasil, começa depois do carnaval. E começa no mês de março, que não tem feriado, que já é um bom sinal também. Né? Já começa no mês útil, março é um mês útil. Acaba o calorão, vamos trabalhar. Eu fiz aqui uma lista das coisas que nos livramos para que nós saibamos valorizar isso. Um numeroso grupo de intelectuais, eu saúdo aqui o professor Paulo Roberto, que é um deles, rompeu a barreira da hegemonia que esteve durante décadas, Marcelo, na mão de fazedores de cabeça dos meios de comunicação no mundo acadêmico, através dos trabalhadores em educação nas salas de aula das escolas, fazendo a cabeça das pessoas, através das pastorais da Igreja Católica, das pastorais evangélicas, através da CNBB, mas era uma máquina absolutamente irresistível aos padrões de comunicação de massa, empurrando a sociedade na direção de Lula lá, PT no poder, Lula lá, com as consequências que nós acabamos compreendendo e entendendo em 2014. Mas nós vimos isso acontecer embaixo dos nossos olhos. No ano passado nós nos livramos disso. Nos livramos disso através de uma ação de produção de conteúdo, de uma produção intelectual de alto nível, de combate político e ideológico, que imediatamente, claro, passou a ser tratado por aqueles que tinham produzido desastre como sendo conduta vaidosa, semeadora de ódio, né? Estão trazendo um clima para a política, como se a política feita pelo PT em relação aos seus adversários fosse uma política gentil, cavalheiresca, amorosa, cordial, solidária, respeitadora da dignidade de todos e de cada um. Mas foi isso que nós vimos, nós passamos. Olha, eu não falo mal pessoalmente de ninguém, mas eu sou considerado por essa mídia aí como um sujeito raivoso, estou semeando animosidades dentro da sociedade. Rompeu-se essa barreira. E há aí uma multidão de gente produzindo textos de qualidade, trabalhando, cada um no seu espaço, procurando fazer com que os brasileiros aprendam a pensar politicamente de uma forma. Trazendo o Brasil do pensamento, o Brasil das ideias para a modernidade. Nós nos livramos, no plano da economia, dos discípulos de Maria da Conceição Tavares. Podem muitos não saber de quem que eu estou falando, mas foi ela a mãe dos economistas desenvolvimentistas do PMDB. Foram eles que fizeram, e a Dilma era uma delas, uma dos alunos dessa escola, dos desenvolvimentistas. Nós nos livramos dos promotores do estrago na economia brasileira, daqueles que se usaram e abusaram de recursos públicos para promover o desenvolvimento através da gastança e do endividamento do Estado brasileiro. Nos livramos da filosofia da dona Marilena Chauí, aquela que achava que nós, classe média, nós éramos deploráveis, nojentos, objeto de ódio e de repulsa. Aquela senhora orientava convenções do PMDB, aquela senhora dava diretrizes para os programas do PMDB no campo da filosofia. No campo da sociologia, nos livramos de Maria Vitória Benevides, uma socióloga de formação marxista, que também era fundadora do PT e que orientava as políticas petistas. Nos livramos de Emir Sader, nos livramos de Marco Aurélio Top Garcia, meu caro professor Paulo. Nos livramos dele. E o mal que esse homem fez para a diplomacia brasileira, os negócios escusos, metendo os pés no terreno da delinquência internacional, ao fazer acordos com criminosos políticos e levando o Brasil de roldão nesta área, de tal forma que o Brasil tinha relações com a rafuagem internacional e rompeu relações, se desinteressou das relações com as verdadeiras democracias do planeta.
o Brasil se uniu aos párias da diplomacia internacional para fazer negócios que beneficiavam a Venezuela, Cuba e os países do Foro de São Paulo. Gente, nós nos livramos, estamos a caminho de nos livrar dos males que Paulo Freire fez à educação brasileira. Vocês têm ideia do mal que esse homem fez e que a sua adoção no mundo acadêmico produziu para que a educação brasileira alcançasse os patamares baixíssimos em que se encontra? Hoje esse homem perde a influência dentro do Ministério da Educação, dentro de um trabalho político que está sendo feito. Nos livramos de Paulo Freire, nos livramos de João Pedro Stedley, vamos fechar as torneiras dele e do senhor Boulos. Estão saindo da nossa vida pessoas como Leonardo Boff, como Lula da Silva, que não tem condições de chegar no saguão de aeroporto, só pode viajar de jatinho e falar com seus companheiros em circuito muito fechado. Os nossos fantasmas do mundo real saíram da cena. As nossas referências comerciais eram Marcelo Odebrecht, né? as empresas campeãs, o Eike Batista, JBS, Sete Irmãs, como é que é Sete Brasil? Sete Brasil. Eram as referências empresariais brasileiras. Deu para eles. Não bastasse isso, um grande número de pilantras foi parar na cadeia. A organização criminosa suspendeu suas operações. Esse país estava sendo espoliado aos bilhões por ano. E aqueles que estavam envolvidos nisto começaram a fazer o seu passeio por Curitiba e muitos já ficaram por lá. Quem poderia imaginar isso acontecendo no Brasil? Eu estou fazendo este relato porque volta e meia, como eu escrevo muito, as pessoas me param na rua, mas Gina, mas foi para isso que nós fizemos o que fizemos em 2014, 2015. Me perguntam isso, Celso. Mas foi para isso que nós fizemos? Mas para isso o quê, cara? Tu quer mais? Sim, nós também queremos mais, mas não vamos começar a reclamar agora depois de tudo que se conseguiu no intervalo de 2 anos. Olha, temos que levantar o nariz com orgulho, olhar para frente, tocar o barco, porque já se fez muita coisa. Eu não acreditava quando isto começou que nós pudéssemos chegar onde chegamos. Dilma perdeu o mandato, Lula foi desmascarado, não tem uma noite de sossego. A economia parou de piorar e está em curso uma série de providências para pôr ordem na casa. O PT fechou a eleição de 2016 como o 6º partido brasileiro. Gente, o 6º partido brasileiro. Olham para o horizonte da eleição de 2018 com desespero, estão tentando tramar alguma coisa. E isso são elementos que estão no cenário para 2017, eu vou tratar disso em seguida. Mas a situação é desesperadora para aqueles que levaram o Brasil nesta condição e deram as cartas, jogaram de mão no Brasil nos últimos 25 anos. Porque eu não separo de uma sequência de orientação ideológica do governo tucano do governo petista. O primeiro elemento do cenário para 2017 que nós não podemos deixar de considerar é a Orcrim. Todo mundo sabe o que é a Orcrim. Todos ouviram falar. Organização criminosa que operou no Brasil durante o governo petista. A Orcrim era formada por um grupo de partidos da base do governo, pilotados pelo PT, que dividiram entre si o espólio de poder para fazerem os seus negócios. Quando o movimento pelo impeachment, viabilizado por crimes de responsabilidade fiscal para atender à exigência constitucional, e pela nossa mobilização nas ruas do Brasil inteiro, essa mobilização promoveu uma cisão na Orcrim. A Orcrim se dividiu em duas. Hoje existem duas Orcrim. Há uma Orcrim petista e há uma Orcrim que está na base do governo.
E aí cria uma certa perplexidade. Mas, poxa, mas a gente faz tudo o que fez para continuar com o Aorcrim no governo. É exatamente isso. Ou você esperava que do ventre daquele governo saíssem homens públicos que fizessem feliz a Sócrates? Deixariam Sócrates sorrindo dentro daquele governo? Pilotado pelo vice-presidente daquele governo, eleito por aqueles eleitores? Seria esperar demais de onde não poderia vir isso que estava sendo, quem sabe, aguardado. Não houve no Brasil uma eleição para presidente da República através do vice-presidente Michel Temer para fazê-lo presidente depois do impeachment da presidente Dilma. Ninguém votou. Quem votou no Temer foram eles, foram os petistas. O Temer é criatura deles. No dia, parou um senhor no supermercado, bastante agressivo, acompanhando a esposa. E aí, e a bateção de panela? Agora não batem mais panela. Olhei para o cara e disse, não bato mesmo. Não bato. O senhor bateu panela alguma vez na vida? Durante 13 anos o seu partido roubou o Brasil. O senhor bateu alguma panela? Quando se abriu a possibilidade do impeachment, sim, nós fomos para a rua bater panela. Se esclareceram as coisas que estavam acontecendo. Agora, o senhor deve estar muito bem empregado, meu. O senhor deve ter um emprego muito estável, porque, pelo que está me dizendo, o senhor não se importa que o país enfrente e viva uma nova crise institucional. A sua sensibilidade, bem assim, a sua sensibilidade petista não reage absolutamente nada na presença de 13 milhões de desempregados. O senhor não se importa de jogar estas pessoas no interior de uma outra crise institucional, que só vai causar prejuízo para a imagem externa do Brasil e para a geração de emprego do país. Mas vão ter que aguentar o Temer? Golpista? O senhor é golpista. O senhor quer derrubar o Temer, como o seu partido pede, fora fulano, fora Beltrano, do prefeito ao presidente da República, sempre que não é do seu partido. E esse é ser golpista. O senhor pediria o impeachment do Temer nesse momento, por quê? Não, mas porque uma nova eleição agora. O senhor quer a crise institucional. Olha, discussões dessa natureza a gente acaba tendo que enfrentar dentro do supermercado, em voz alta, virou comício, juntou gente na volta. Mas é assim que são. Então, aguentaram toda a roubalheira do governo, não mexeram uma palha, mas querem agora derrubar o Temer, para criar a crise que vão criar. É verdade, na cabeça dos operadores do PT, dos operadores da Aorcrim, a saída da Dilma e a entrada do Temer representava na cabeça deles realmente aquilo que eles verbalizaram concretamente, uma oportunidade de estancar a sangria. Eles esperavam isso. Se o Temer dissesse que aquilo não representava a possibilidade de estancar a sangria, o Temer não seria presidente da República, nós não estaríamos passando tendo os ganhos que estamos tendo, e o Temer definitivamente não pode fazer tudo aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse. Não tem a menor condição. Não tem talvez nem mesmo a condição moral para fazer. Que eu pessoalmente não acredito que ele, como presidente do PMDB, vice-presidente da República, não soubesse de nada. Mas aí, se eu acredito que ele não sabe de nada, eu sou obrigado a acreditar, se acho que o Lula também não sabe. Não, sabe. Mas é o presidente que temos, é como escreveu outro dia um colunista, é como uma injeção de bezetacil. A gente sabe que vai doer, mas se não tomar, a infecção toma conta. Então, temos que enfrentar essa injeção de bezetacil. Quando o Ministério Público Federal investiga 20% do Congresso, 20%, ele está investigando, na verdade, a maioria do Congresso. O Celso, que está aqui, sabe. O baixo clero vive das migalhas do alto clero. Cada um desses 83 tem embaixo dele
um grupo de parlamentares sustentados por eles, o que multiplica a sua influência. Isso é tão verdadeiro que, se vocês pensem no o bom deputado federal que vocês conhecem, seja de que estado for. Tem algum. Vocês vão pensar, tem algum. Esse cara nunca anda cercado de colegas. Ele é quase um pária, que não agrega em torno de si, porque ele não tem nada a dar. Como dizia aquele conhecido nosso, vocês, os éticos, não conseguem coisa alguma. Não é isso? Vocês, os éticos, essas pessoas com estas características repelem dentro do Congresso. Então o Congresso está dominado pela Orcrim, dividida, mas unida na defesa dos seus interesses, como naquela madrugada em que votaram contra as 10 medidas de combate à corrupção, votaram 300 e levantaram 300 e tantos votos. Uma ampla maioria da Câmara dos Deputados. E estava no Senado Federal lá, prontinho, esperando pressão do Renan para fazer uma votação imediata dos mesmos conteúdos no Senado Federal. A Orcrim existe, ela é parte do cenário. Eu vou ter que silenciar um pouco aqui os meus pruridos de apreço ao direito e à norma legislada, para dizer que eu não consigo deixar, por mais que o ministro Gilmar Mendes reprove os vazamentos, eu não posso deixar de ficar muito contente com eles, porque é a pouca coisa que nós temos, para tornar conhecidos os nomes daqueles em quem não devemos votar. Então, deixa vazar, deixa escapar. É que os ministros que fiquem bravos lá na frente, mas o Brasil precisa saber, porque eles não vão julgar. E nós temos que tirar essas pessoas para viabilizar uma legislatura melhor do que essa. A partir de 2018, é necessário que haja um expurgo. E já neste momento, uma grande preocupação com a rejeição do voto em lista fechada, que outra coisa não é do que um cambalacho para esconder aqueles que, em função do que deles se torna conhecido, querem escapar do contato com o eleitor e do voto para entrarem numa lista em posição vencedora, numa lista pré-ordenada e fechada, que outra coisa não é que a proposta de reforma política do PT de 2014, que era lista fechada e financiamento público de campanha, e eles acrescentavam lá maior participação feminina, e foi esta pauta que teve apoio da CNBB, apoio da OAB e de uma centena de entidades. Não foi aceita, foi rejeitada, não tramitou, não conseguiu assinatura, não foi aceita, pelos motivos que agora quer ser introduzido, porque por esse mecanismo tu esconde o candidato do eleitor. E agora, por esse motivo, eles querem buscar a aprovação, para esconderem-se dos eleitores, porque não têm coragem de mostrar cara. Então nós temos que nos mobilizar e esse assunto vai para a rua nesse próximo domingo. Eu penso que aquela minha conversa com o senhor lá no supermercado, ela traz os pontos essenciais, né, para o horizonte deste ano. Nós precisamos do Temer, nós precisamos da Lava Jato, e nós não podemos aceitar as reformas eleitorais neste momento. Temos que preservar o Temer, temos que preservar a Lava Jato e rejeitar qualquer reforma do processo eleitoral. Para mim, dizer isso dói. Toda a minha vida eu lutei por uma reforma do nosso modelo institucional que considero burro, considero irracional, considero que quase tudo que nós enfrentamos tem causa de sua má concepção. Toda a instabilidade política brasileira não encontra paralelo em países que adotam modelos políticos melhores, porque adotam modelos políticos melhores e não por qualquer outra razão. Modelos políticos menores controlam e contornam quaisquer instabilidades do regime político. Nós aqui no Brasil saímos de uma crise para outra. Esse nosso modelo é uma usina de crise. Por outro lado, louvo o fato de que
haverá uma mudança no sistema de ensino que vai diminuir a influência marxista na educação brasileira. Há mudanças no setor cultural que vão diminuir a influência marxista na cultura brasileira. E eu acho que isso nos conduz para um ambiente político e social mais saudável a partir de 2018, preparando a próxima eleição, onde nós temos um problema de cenário, que é a ausência de estadistas do porte que precisamos, com condições de viabilidade, neste momento, assentes na cena eleitoral. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Pugina. Vou pegar o microfone aqui. Muito obrigado, Pugina, professor Pugina, meu professor. Gostaria de dizer, e aliás eu não disse no currículo, acabei esquecendo, que desde 2006 é também colunista dominical do jornal Zero Hora, é autor dos livros Crônica contra o Totalitarismo, Cuba, a Tragédia da Utopia, Pombas e Gaviões e a Tomada do Brasil pelos Maus Brasileiros. Todos eles recomendadíssimos, e em 2013 Pugina foi eleito para a Academia Rio Grandense de Letras. Parabéns, Pugina. Nos representa. Obrigado. E agora, deixa eu tirar aqui, passamos ao nosso segundo convidado, ministro, professor Paulo Roberto de Almeida, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Livre de Bruxelas, mestre em Planejamento Econômico, licenciado em Ciências Sociais também pela Universidade Livre de Bruxelas. É diplomata de carreira desde 1977. Serviu em diversos postos no exterior e exerceu funções em Secretaria de Estado, geralmente nas áreas de comércio, integração, finanças e investimentos. Desde 2004 é professor de Economia Política no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito do Centro Universitário de Brasília. Aliás, eu ouvi há pouco que ele tem aulas na terça de manhã e na quinta à noite. No intervalo, portanto, está aqui conosco em Porto Alegre. É editor adjunto da Revista Brasileira de Política Internacional, uma das mais importantes da área no Brasil. Desde agosto de 2016 é diretor do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, IPRE, afiliado à Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG do Ministério das Relações Exteriores. É um leitor compulsivo, como vocês verão na qualidade da sua exposição, e foi um dos primeiros intelectuais a denunciar a política externa patrocinada pelo PT e seu alinhamento ao bolivarianismo e ao que há de mais atrasado no sistema internacional. É autor de diversos livros, os quais gostaria de destacar: Mercosul, Fundamentos e Perspectivas, O Moderno Príncipe, Maquiavel Requisitado e Nunca Antes na Diplomacia, a política externa brasileira em tempos não convencionais. É organizador do livro que será lançado em breve, O Homem que Pensou o Brasil, Trajetória Intelectual, de Roberto Campos, que vai ser lançado ainda neste primeiro semestre de 2017. Com tanta bagagem, vai nos dizer aqui o que esperar de 2017, sobretudo nas relações internacionais. Com a palavra, ministro professor Paulo Roberto de Almeida. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui em Porto Alegre, cidade da minha mulher, a qual eu venho regularmente. E é um prazer estar também aqui ao lado do deputado Marcel Varratti, que conheci pessoalmente, já sabia da sua existência anterior, mas nos encontramos pessoalmente no dia do impeachment de Madame Passadena, creio, né? Eu tinha organizado um debate no Uniceub sobre a conjuntura com meu amigo Paulo Kramer, né, que é um analista político conhecido. É um homem que diz que o lulopetismo é uma doença mental sexualmente transmissível. Eles se multiplicam entre eles, né? Ele também é autor da Lei Única de Kramer, que diz que quanto mais caro for o colégio privado, mais marxista será o professor de história. Parece que é uma verdade. Mas é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite do deputado Marcel Varratti, a quem tem acompanhado pelo seu blog, pelas suas atividades, e sobretudo estar aqui também na companhia do Percival Pugina, a quem eu conheço virtualmente desde muitos anos e tenho reproduzido em meu blog, diplomatizando muitos dos seus artigos, seus petardos semanais
como aliás produzia Roberto Campos, de quem eu era um inimigo intelectual na minha juventude marxista, né, e de quem eu me tornei um admirador ao longo dos anos na leitura racional dos seus muitos textos, né? Acabo de reler toda a produção intelectual do Roberto Campos, desde a sua tese de mestrado na George Washington University, em 1947, sobre ciclos econômicos e flutuações econômicas, até os últimos escritos das antologias, e produzimos um livro que é um passeio pelas suas ideias, né? O Homem que Pensou o Brasil, e muitas das suas recomendações são plenamente válidas meio século, 40 anos depois de terem sido expostas, né? É um prazer estar aqui na minha qualidade pessoal, individual, não é? Não como diplomata ou como presidente, diretor do IPRE, é um think tank do Itamaraty, que tem pouco think e menos tanque ainda, né? Estou tentando criar um programa com algum sentido intelectual e fora da agenda normal do Itamaraty. Então, tudo que eu disser pode ser usado contra mim, mas exclusivamente contra mim, não contra a política externa, da qual eu fui um opositor declarado nos últimos 13 anos e meio, né, em que vigorou o lulupetismo diplomático. É uma degradação muito grave de tradições diplomáticas brasileiras, e assim como nós tivemos na área econômica aquilo que eu já chamei de a grande destruição, ou seja, o desmantelamento da economia brasileira pelo lulupetismo econômico, nós tivemos também na diplomacia uma deformação muito grande nos últimos anos, graças aos companheiros instalados no poder, a sua aliança com os cubanos, né, com os comunistas cubanos, com os bolivarianos e outros grupos pouco recomendáveis, né? Durante esses 13 anos eu tive completamente afastado de qualquer atividade na Secretaria de Estado, por força de um veto político, evidentemente. Como eu escrevo, eu publico, eu, quando trabalho, não costumo deixar o cérebro em casa quando vou ao trabalho, e não deixo de dizer o que eu penso. Eu fui vetado para trabalhar no Ministério nesses últimos 13 anos. Ainda bem, não tive o desprazer de servir um governo podre, corrupto, não é? E criminoso. A gente está descobrindo muitos crimes econômicos cometidos pelo petismo, e temos muitos crimes diplomáticos também cometidos nesses últimos 13 anos, de desvarios na política externa, né? De adesão à ideologia comunista, claramente, por alguns neobolcheviques instalados no poder, a um castrismo anacrônico, não é? E a um bolivarianismo de fachada, absolutamente esquizofrênico. Nesses 13 anos eu, afastado de funções na Secretaria de Estado, fiz da biblioteca o meu escritório e pude escrever algumas coisas, muitas refletidas nesse meu blog Diplomatizando, não é? E também no meu site. Eu preparei, como sempre faço, quando recebo um convite, preparei um texto para orientar as ideias. Não vou ler, ele foi distribuído para vocês, não é? O que esperar de 2017. Fui convidado pelo deputado para falar sobre economia e política internacional. O texto está disponível também no meu blog Diplomatizando, já corrigi de alguns pequenos erros, e nesse site mantido pelo Instituto de Relações Internacionais da UNB, o mundorama.net, né? Quem quiser ler meu texto de pequenas 14 páginas de reflexões sobre a realidade internacional poderá ter acesso. Eu vou apenas discorrer rapidamente sobre o que é o panorama internacional atual, de tantas incertezas quanto a gente tem no Brasil. A gente não sabe exatamente o que vai ocorrer com o Brasil nesse governo de transição, não é? Entre o governo podre que se foi um ano atrás e o final desse governo golpista, né? Até as eleições de outubro de 18. Não sabemos o que virá pela frente, também não sabemos o que virá no panorama internacional, que fica muito mais fora até do que a política e a economia nacional, que está sendo consertada aqui e ali com band-aids econômicos e com ajustes políticos que não sabemos ainda
o que serão. Na área internacional temos ainda menos poderes para atuar, que é uma agenda posta, não é? Pelos grandes atores internacionais, pelos grandes parceiros. O Brasil tem um poder de intervenção muito relativo, mais no plano regional, digamos assim, do que no plano mundial, e muito pouco na economia internacional. O Brasil, apesar de ser uma das grandes economias pelo peso, não é? Fica muito distante em termos de renda per capita, muito distante em termos de poder decisório. Nossa participação no comércio internacional é muito pequena, né, comparado a ser o 8º ou 9º parceiro econômico em termos de peso global. Nossa participação no comércio internacional está muito distante. O Brasil é um país protecionista, fechado, né? Então, nos fluxos comerciais, nos fluxos financeiros, nas decisões sobre investimentos, a nossa participação é pequena, ainda que o Brasil tenha se projetado muito pelo seu peso próprio na região e no mundo nos últimos anos. Mas nós temos muitas indefinições, né, a partir dos cenários que se projetam nos Estados Unidos. Acho que os próprios americanos, tanto o establishment quanto a população, tem muitas dúvidas sobre a administração, se é que existe a administração Trump, não é? É uma confusão mental muito grande. Temos a Rússia, que tenta retomar um certo poder de influência na sua região e até fora dela, mas com uma espécie de neocazarismo, não é? Putinesco, que é, como sempre foi, desde os tempos bolcheviques, anti-ocidental, anticapitalista, antidemocrático, né? Temos uma outra grande potência, a segunda maior potência econômica mundial hoje, a China, que é considerada pelos Estados Unidos como uma espécie de antagonista, né? uma espécie de contendor estratégico, o que eu considero uma interpretação errada. A China, apesar de ser uma autocracia completa, e eu conheço bem a China, morei lá, é uma espécie de Big Brother sofisticado, né? Com um grande poder de censura, que não se distingue muito do despotismo oriental clássico, né, das dinastias chinesas do Império do Meio. Os funcionários do Partido Comunista são os novos mandarins, mas ela mudou muito a China desde a era de Deng Xiaoping, se engajou numa economia de mercado que hoje domina talvez mais de 60% do PIB chinês, com muita preeminência do Estado, é claro, mas é um país que, surpreendentemente, é mais capitalista que o Brasil. Se vocês tomarem esses indicadores econômicos, não é? Por exemplo, desse relatório anual do Fraser e da Heritage Foundation, The Economic Freedom of the World, das liberdades econômicas no mundo. Claro que a China está atrás do Brasil, ainda que o Brasil não seja um país livre. O Brasil está na terceira categoria de menos livres. Isolando-se os critérios exclusivamente econômicos, vocês verão que a China está à frente do Brasil, né? De menor taxação, menor carga fiscal, maior liberdade de comércio, maiores facilidades para empreender. E a China ainda recentemente, no Fórum de Davos, né, o Fórum Econômico Mundial desse ano, o Xi Jinping foi dar lições de livre comércio aos líderes ocidentais que estão recaindo no protecionismo. É inacreditável que uma ditadura perfeita como a da China dê lições de livre comércio. E é as contradições do mundo. O mundo não é rígido como se pensa. A China tem interesses próprios nacionais. Essa aventura do BRICS, ela nos reduz ao mínimo denominador comum das duas grandes potências autocráticas, né? E a outras duas democracias de baixa qualidade. Mas a China tem interesses nacionais muito bem configurados, uma estratégia de prosperidade, de avanço econômico. Ela não quer ser mais humilhada pelo Ocidente, como foi durante 2 séculos, né? Até recentemente, depois ainda foi destruída pelo maoísmo delirante. E essa reemergência econômica da China é um projeto nacional de prosperidade. A China tem a intenção, e vai fazê-lo, de se alçar a uma condição de um país do tipo OCDE hoje, ou seja, uma renda média de 30 ou 40 mil dólares, o que
configura uma situação de relativo bem-estar, não é? Ela vai ultrapassar o PIB bruto dos Estados Unidos, mas não o PIB per capita, evidentemente. Isso vai demorar 150 anos ou provavelmente nunca ultrapassará, mas ela ultrapassará o volume produtivo e alcançará a renda dos países hoje da OCDE dentro de mais 15 ou 20 anos e ultrapassará a renda per capita do Brasil dentro de pouco tempo, que será uma vergonha para nós, não é? Mas os estrategistas internacionais, e muitos são catastrofistas, como Robert Kagan, que acaba de prever uma terceira guerra mundial com esse acirramento das tensões entre Estados Unidos de um lado, Rússia de outro, China de outro, diferentemente dessas previsões catastróficas que proclamam uma nova guerra fria, né? E, portanto, a possibilidade de um conflito global, não acredito que isso venha a ocorrer. O que está em curso, e isso não foi muito bem percebido pelos analistas políticos, que como generais estão sempre combatendo as últimas guerras, né, naqueles cenários projetados, o que está em curso é uma guerra fria econômica, né? Ou seja, é uma luta de posições entre os grandes parceiros econômicos que se desenvolve ao longo de diferentes capítulos, né, de comércio internacional, de finanças, investimentos, penetração da China em mercados emergentes, na África, por exemplo, na América do Sul, já é a principal parceira comercial não só do Brasil como de outros países, mas essa guerra fria econômica vai ser vencida pela China, porque ela tem uma estratégia coerente, consequente, de expandir os seus negócios pelo mundo, né? Eu converso muito com militares atualmente, Ministério da Defesa, fazem cenários e eles começam a projetar aqueles mapas chineses de bases e entrepostos chineses ao longo do Oceano Índico e no Atlântico Sul, né? Namíbia, Angola, Nigéria. Eles ficam preocupados com a militarização dos oceanos e eu acho isso muito coerente com do ponto de vista da perspectiva geopolítica dos impérios, né? Os impérios, o Império Chinês da Antiguidade Clássica, Império Romano, Império Britânico, Império Americano, os impérios têm por função organizar a ordem, não é? Pela força, pelo direito, pela imposição de tropas, por missionários, por comerciantes, por diplomatas, cônsules, por militares, organizar a ordem para permitir que o comércio flua livremente. É isso que a China está fazendo no Índico, na África, talvez até no Atlântico Sul, e os militares ficam preocupados com bases chinesas ao longo do Índico e já avançando no Atlântico Sul. É um império como foram os impérios do passado, como foram os colonialistas europeus que avançaram sobre a África no século XIX, sobre metade da Ásia, não é? E que trouxeram uma paz imperial para favorecer o comércio, os investimentos. O imperialismo americano é basicamente o imperialismo do livre comércio, dos investimentos, assim como será o imperialismo chinês, não é? Qualquer que seja a ideologia dos dirigentes de Beijing, Partido Comunista, ou uma volta hipotética à democracia, uma república nos moldes parlamentares, a China continuará a ser um império econômico, não é? Ela sempre foi a maior economia planetária durante séculos, né? Até cair na decadência a partir do século XIX, e ela emerge hoje como uma grande economia. E o equilíbrio econômico do mundo está se deslocando do Atlântico Norte, nos últimos 5 séculos, para o Pacífico Norte, ou para essa franja do Pacífico, que também compreende alguns parceiros nossos na América do Sul, na América Latina, né, Aliança do Pacífico, México, Colômbia, Peru e Chile, que tem uma estratégia econômica correta de se integrar na grande interdependência econômica global, né, os sistemas, as cadeias produtivas globais e atração de investimentos e a aceitação dos novos requerimentos quanto à propriedade intelectual, investimentos, serviços, dos quais o Brasil está infelizmente afastado. O Brasil é um país avestruz, um país introvertido, um país que se exclui, né? Quando eu ouço pessoas se regozijarem em Brasília ou em outros lugares quanto às oportunidades criadas pelo Mr. Trump, né? O Trump está desembarcando de várias alianças, não é? Do TPP, a parceria transpacífica,
de um acordo que estava em negociação com a União Europeia, né, um acordo transatlântico, quer tirar os Estados Unidos do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, enfim, quer recusar livre comércio e apoiar-se numa economia autárquica. Então as pessoas veem nisso uma oportunidade para o Brasil. O Brasil é um país totalmente preparado para não aproveitar nenhuma oportunidade, porque ele está isolado, ele não aceita os acordos comerciais de nova geração, que são acordos muito mais abrangentes do que simplesmente abaixar tarifas, não é? São acordos que compreendem regras e normas do comércio, das finanças, da propriedade intelectual. E o Brasil apesar de ser um país relativamente avançado materialmente, ainda que a gente tenha estagnado no índice de desenvolvimento humano, não é? E tenhamos recuado no PIB per capita, o Brasil é um país relativamente capacitado materialmente, mas é um país muito atrasado mentalmente. Ou seja, a gente tem dificuldade de aceitar a interdependência global. A gente sempre dependeu do capital estrangeiro, a gente ama o capital estrangeiro, mas detesta o capitalista estrangeiro, né? Daí essas leis ridículas que tentam impedir que investidores estrangeiros comprem terras no Brasil, como se eles fossem fugir com as terras embaixo dos braços, ou que eles fossem produzir 100% da soja para exportação para a China. Essas coisas são absolutamente ridículas e patéticas, não é? O Brasil, infelizmente, como dizia o Roberto Campos, é um país que não perde oportunidades de perder oportunidades. E a gente tem perdido muitas oportunidades, não é? A recusa pelos companheiros lulopetistas da ALCA não correspondia. A ALCA é o projeto americano de uma área de livre comércio nas Américas, né? Que não era nenhuma maravilha, digamos assim, mas era uma espécie de abertura econômica e de liberalização comercial. A recusa pelos petistas, e eles conseguiram implodir a ALCA junto com os seus amigos da Argentina, Néstor Kirchner, e da Venezuela, Hugo Chávez, não correspondeu a nenhuma análise técnica, ou seja, empiricamente embasada quanto aos interesses comerciais do Brasil nas produtividades relativas das indústrias, na competitividade da agricultura ou da área manufatureira, mas correspondeu a uma opção ideológica. Nós somos contra o livre comércio, nós somos contra o império, né? Os americanos vêm destruir a nossa economia, né? E isso é uma análise puramente ideológica, não corresponde aos verdadeiros interesses do Brasil. Os países que elegeram se abrir ao livre comércio, como o Chile, hoje tem 30 ou mais acordos de livre comércio. O Chile tem um acordo de livre comércio com todos os parceiros mais importantes, todas as Américas, a União Europeia, vários asiáticos, inclusive Japão, China, Austrália, ou seja, tem acesso a 80% do PIB mundial. Eu, viajando pelo interior da China, encontrava vinhos chilenos na Mongólia, né? Vinhos nos supermercados, Tarapacá, Casilheiro del Diablo. É isso. Os chilenos consolidaram o acesso ao mercado americano, ao mercado europeu, ao mercado asiático para os seus produtos, segundo as suas especializações produtivas, as velhas vantagens comparativas ricardianas. O Brasil, infelizmente, escolheu. Isso não é de hoje, né? Isso corresponde também a um projeto autárquico que vem dos anos 30, 40, desenvolvido, acabou meu tempo, desenvolvido pelos militares, que os companheiros adoravam, né? Aquela desenvolvimentismo cepaliano da era militar, a autarquia, o dirigismo estatal, o planejamento, a correção das falhas de mercados, né? O Lula declarou-se mais uma vez um admirador do Geisel, né? De todo aquele gigantismo estatal que nos conduziu a ser uma economia das mais fechadas do mundo. Do G20 financeiro, que é esse bloco de países mais avançados, o Brasil é o país mais fechado, e isso infelizmente tem impedido que a gente participe dessa interdependência global que faz a prosperidade da China, de alguns emergentes na América do Sul e de outros países ao redor do mundo. Então o panorama nosso é muito desolador, né? Quando a gente vê esse isolamento. Nós não vamos aproveitar nenhum espaço que o Mr. Trump vai deixar em termos de retirada da globalização. Infelizmente nós não estamos preparados para aproveitar esses espaços, né? E o Trump vai acabar inviabilizando determinados desenvolvimentos americanos em detrimento dos seus próprios eleitores, não é?
ele vai acabar retrocedendo os Estados Unidos na escala da economia global. A China vai ocupar esse espaço, ela vai crescer, não é o melhor parceiro que a gente possa ter, mas isso é a economia mundial, a gente tem que se adaptar a ela. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor. Nós vamos continuar da seguinte maneira agora. Vou ligar o microfone aqui. Peraí. Eu selecionei algumas perguntas que vieram aqui pela internet. Eu vou fazer 2 dessas perguntas ao professor Pugina e 2 ao professor Paulo Roberto de Almeida. E aí depois vamos abrir as perguntas ao público. Vamos encerrar também a transmissão, porque ela tem um limite de tempo. Logo depois as perguntas, e aí passamos as perguntas do público. Pugina, eu vou fazer as 2 juntas, acho que é mais fácil. Eu tenho até 5 minutos para responder, se é que vai ser possível, porque a pergunta é profunda aqui. A primeira é da Lu Freitas. Diz que o Brasil caiu num poço sem fundo. Não é bem uma pergunta, é um comentário. Comentário seu sobre o poço sem fundo. Tem fundo esse poço, Pugina? E a segunda é do Gabriel Fogaça. A política brasileira, disse ele, tem muito toma lá da cá. Como mudar isso no curto prazo? Ele é uma liderança jovem também, há tantas lideranças jovens aqui presentes que querem mudar a política já, no curto prazo. Como fazer para mudar, Pugina? Bom, primeira pergunta sobre o fundo do poço. É claro que o Brasil tem poço, tem fundo. Tem poço, tem fundo. E sempre é possível cavar no fundo do poço. O Brasil não está fazendo isso. O Brasil fez isso, o Brasil cavou o poço. Usa uma figura de imagem que o Lula pegou o Brasil pelas mãos, a Dilma pegou o Brasil pelos pés e jogou numa valeta. Nós sentimos isso acontecer. O país ficou absolutamente abandonado, à deriva, enquanto se estabeleceu o negócio. Bom, como isso acabou, há uma expectativa de que as coisas começam a fluir melhor, de que é possível sair disso, de que já se produziu boas conquistas. E há também, eu percebo isso, porque eu tenho muita interação com aqueles que me leem e tal, de que, mas se fez tudo aquilo e agora está assim. Meu Deus, compara com o que já era, você quer o quê? Quer tudo de uma vez só? Quer dizer, esta voracidade pela perfeição, quando é que o Brasil teve essa voracidade pela perfeição que de repente se manifesta numa hora como esta, em que nós temos que buscar conquistas graduais? Então, eu realmente acho que o ano será melhor do que o ano passado. O ano passado foi muito bom. Nós nos livramos de uma série de verdadeiros cânceres humanos e ideológicos que infectavam a sociedade brasileira, e nos livramos disso. Quanto ao toma lá da cá, isso não é uma cultura da política como tal, isso é uma cultura da relação histórica que o Brasil tem, que o brasileiro tem com os senhores, com o coronel, com o Estado, com o prefeito. Está na pequena cidade. Eu, quando fui candidato, eu fazia o meu discurso altamente ético, falando sobre a importância de uma boa política saudável e tal. Na saída sempre chegava alguém: sim, doutor, mas concretamente, o que o senhor vai fazer por mim? Veja, concretamente, não, sem lero-lero. Concretamente, o que o senhor vai fazer por mim? No concreto mesmo, ele está falando de cimento até. No real. Pedir asfalto para... Então, está enraizado na nossa
na nossa cultura. E isso só é rompido gradualmente por pessoas que não se rendem a isso. Não se rendem. Se renderem, isto vai se perpetrar. Pequena escala, quando a mãe do clube de mãe pede verba para fazer uma pavimentação da sala, do espaço de entrada ou de estacionamento do clube de mães, como se o candidato a deputado, a vereador, tivesse alguma obrigação de fazer aquilo para conseguir os votos, começa ali e vai até me dar deixa eu nomear o diretor do departamento de compras da Petrobras, setor tal. É a prática do toma lá da cá. Isto se rompe com instituições boas, que envolvam fiscalização correta, nós não temos, modos diferentes de nomear ministros do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais de Contas dos Estados, Supremo Tribunal Federal, para as Cortes Superiores. São todas reformas institucionais que nós temos que fazer e das quais nós pouco falamos. Mas é preciso fazer isso, e eu acho que começa a haver no Brasil ambiente na classe média brasileira para cobrar isso. E saiba, quem muda a realidade dos povos é a sua classe média e os intelectuais. Proletário, trabalhador rural, não faz revolução, não promove mudanças. É a classe média esclarecida que pressiona as instituições e provoca alterações. Muito obrigado, Pugina. As duas perguntas agora para o professor Paulo Roberto de Almeida. Primeiro do Heron Bini da Frota Júnior. Professor, o senhor poderia falar alguma coisa sobre embaixadas abertas em países que não trazem qualquer benefício para o Brasil? Aliás, muitas agora serão fechadas, pelo que nós vemos pelas notícias. E o Gregory Harkovtsev. O pessoal normalmente tem dificuldade com o meu sobrenome, agora tive dificuldade com o sobrenome aqui também. Gostaria de perguntar ao diplomata, Dr. Paulo Roberto, qual país será a melhor opção para o Brasil se aproximar na área comercial? Um grande abraço de um admirador e estudante de Relações Internacionais. Obrigado. O Heron pergunta sobre as embaixadas abertas. Realmente, na era do lulopetismo diplomático, foram abertas muitas embaixadas e outros postos avançados, 30, 40 novas unidades do Itamaraty em países nos quais nós não tínhamos embaixadas, era por representação cumulativa, como se diz, né? Na África, um país cobrindo 2 ou 3 outros. E ele, por megalomania ou por uma cretinice fundamental, não é? O Nelson Rodrigues tem essa figura do cretino fundamental, né? O Lula é um cretino fundamental, claro. Ele tem aquilo que o Milor Fernandes chamava de ignorância enciclopédica, mas de uma inteligência instintiva, não é? Que permitiu sobreviver e conquistar o país com a sua conversa. Uma das melhores frases do Lula, aliás, ele não foi tão bom frasista como Dilma Rousseff, mas ele dizia que a cabeça das pessoas era redonda para que as ideias pudessem circular. E tem também a teoria do mundo quadrado, o mundo redondo, né, quanto à circulação, meio ambiente, etc. Mas, enfim, ele se deixou encantar com a megalomania do Celso Amorim, né, o nosso chanceler da era lulopetista, que convenceu que ele teria que ser generoso com os países africanos, com os países mais pobres que o Brasil, e aí saiu por aí perdoando dívida de ditador africano, e também abrir embaixadas em todos os lugares nos quais nós não tínhamos representação para supostamente favorecer a outra megalomania de colocar o Brasil numa cadeira permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, se e quando houvesse uma reforma da Carta das Nações Unidas. Então Lula mandou o Celso Amorim abrir embaixadas e ele saiu. Nós temos representações em todos os países da América Latina, das Américas do hemisfério, né? Temos embaixadas em países que têm menos habitantes que um bairro de Porto Alegre, né? No Caribe, e em quase todos os países africanos, não em todos.
porque o Lula, como cretino fundamental, partiu da ideia de que a eleição para o Conselho de Segurança seria resolvida pela Assembleia Geral. Não será. Evidentemente, o Brasil pode ter 180 votos na Assembleia Geral, que não será por isso que será reformada a Carta e o Brasil entrará no Conselho, né? A Assembleia Geral pode aprovar mudanças, mas o Conselho de Segurança, os 5 membros permanentes, têm o direito de veto. E, na verdade, são apenas 2 países que decidem a eventual ampliação ou não, China e Estados Unidos. São os 2 que contam nessa equação, e a China não pretende, nem os Estados Unidos, aliás, pretende ampliação do Conselho. Quem tem poder não gosta de dividir. Então, essas embaixadas são um custo adicional para o pobre orçamento do Ministério, que já é um orçamento pequeno, menor que o da Presidência, né? Menos de 0,5% do orçamento global do Executivo. E as embaixadas custam pelo menos $500 mil por ano cada uma, não é? E o retorno é muito pequeno, muito escasso. É um problema político agora fechar, porque você abriu e na fase de prestígio do Brasil junto ao terceiro mundo, e fechar é sempre uma espécie de tapa na cara dos parceiros, né? Vão se sentir desprezados, sobretudo porque alguns também abriram embaixadas em Brasília na base da reciprocidade, não é? Coreia do Norte, não é? E vários outros países. Então, é um problema, assim, é um problema não só político como orçamentário, porque para fechar uma embaixada também custa caro, você tem contratos de aluguel, contratados locais, então, mas o orçamento é curto, provavelmente serão reagrupadas nas antigas cumulatividades, não é? Mas não é um problema importante no plano da política externa, né? Aí eu venho a pergunta do Gregory sobre qual país seria a melhor opção para o Brasil. Entendo que seja no plano das relações comerciais e acordos. Nenhum país é importante. Veja, quando o Chile decidiu se abrir ao mundo, isso não foi feito pelo Pinochet. O Pinochet, como todo militar, não é? Gostava de dar ordens aos preços, aos mercados, não é? Demorou muito para que o Chile engajasse a via da abertura, né? Teve que passar por uma crise, por inflação persistente. Os Chicago Boys, como se diz, os liberais chilenos demoraram para engajar o Chile na via da abertura econômica, da liberalização comercial, que ele fez unilateralmente. Você não precisa negociar acordo com ninguém para deixar de ser protecionista. E o Chile adotou, desde meados dos anos 80, uma tarifa única, né? Quem conhece política comercial sabe que os países declaram ao GATT, ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, a sua estrutura tarifária. E no Brasil ia até 100% de tarifas até os anos 80. Com o Mercosul diminuiu de uma média de 44% para 14%, né? Com diferenças, é um leque tarifário. O Chile decidiu evitar qualquer debate entre os vários lobbies e setores, importadores ou exportadores, fabricantes nacionais, adotou uma tarifa única, ou seja, em 86 declarou que a sua tarifa única seria 11% com escalada para a diminuição progressiva para 6%, registrou isso no GATT. E na verdade a tarifa do Chile hoje é muito menos do que 6%, deve estar na faixa de 2 a 3%, porque ele tem uma miríade de acordos de livre comércio com todos os parceiros importantes, o que faz com que a sua tarifa esteja alinhada nas tarifas dos países mais avançados, que é 2, 3% na média, não contando com o protecionismo agrícola, né, setorial ou alguns setores específicos. É isso, ele se abriu unilateralmente e declarou que faria acordo de livre comércio com qualquer país que se apresentasse, e fez com todas as Américas, a Europa e os grandes parceiros da Ásia. Então o Chile tem acesso a isso. Não precisaria o Brasil basear-se numa reciprocidade estrita, que além de tudo é estúpida, digamos, porque os países são desiguais naturalmente, as competitividades são muito diferentes, então basta que o Brasil reduza suas tarifas, não sei se a adoção da tarifa única ou a revisar a tarifa externa do Mercosul, né, a TEC, e daí abrir-se ao mundo unilateralmente, ou então negociar acordos adotando esses requisitos de política comercial muito mais ambiciosos do que simplesmente reduzir tarifas. Então, não há um país preferencial, existe toda uma área de crescimento na zona do Pacífico, mas também na velha Europa, na África, na Ásia, países que têm tarifas muito reduzidas e menos defesas comerciais do que o Brasil, né? Defesa comercial é essa tomada jabuticabal que a gente tem, né? Que só existe no Brasil. Então, é
todos os problemas do Brasil são problemas made in Brasil, problemas construídos por nós e vão ser resolvidos internamente. Nada depende do mundo. O mundo tem sido muito benéfico. A China e a Índia retiraram 500 milhões de pessoas de uma miséria abjeta, entregaram primeiro para uma pobreza aceitável, e a China tem o projeto de transformar, eliminar a pobreza até 2020. Provavelmente não conseguirá, mas criará uma extensa, imensa classe média, não é, com base numa renda média plenamente aceitável. O Brasil poderia estar muito mais à frente no seu desenvolvimento, na sua prosperidade e bem-estar, se fosse um país mais integrado ao mundo. Infelizmente nós não somos, eu acho que essa é a nossa tarefa fundamental. Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu vou aproveitar que nós temos ainda um tempo na transmissão. A transmissão pelo Facebook ela é de no máximo 1h30. Eu acredito que dá para fazer ainda 2 perguntas, passar para o público, e aí depois a gente encerra a transmissão, mas continua ainda por uns minutos aqui, e depois a gente segue, quem quiser participar, para uma confraternização que a gente vai, é uma surpresa, mas vai ser anunciada aqui em seguida. Eu vou passar o microfone então, o Fernando está com o microfone na mão. Eu vou sugerir que a primeira pergunta seja do nosso vereador de Não Me Toque, porque ele está fazendo a pergunta aqui online, não pode fazer ao vivo, porque está aqui Charles Moraes, que é do PP, vereador em Não Me Toque, e pode fazer a pergunta ao vivo aqui com o microfone, pode escolher um dos painelistas e fazer a pergunta. Deputado Marcel, Percival, Paulo, boa noite a todos. Parabenizar pelo belíssimo evento, eu acho que é isso que a nossa juventude precisa, eventos que tragam conhecimento e que agreguem valor, né? Eu gostei do que o Percival falou, eu estou aqui acompanhando também do colega Kraus, e uma das indagações que a gente faz como vereador de primeiro mandato, mas acompanhando um pouco a política, é a questão que é um grande desafio para a nossa juventude, como que a gente vai mudar esse vício que ficou da política, né? Essas bengalas que ficaram, como você bem falou, de ajudar um time, de patrocinar um clube, e no momento que você começa a mostrar que não é assim a tua forma de trabalho, você quase apanha no teu gabinete. Isso é um desafio muito grande que a gente vem enfrentando, né? Então a pergunta seria: o que nós podemos fazer para terminar com esses vícios, né? E de que forma podemos mostrar para as pessoas que é necessário que o político de hoje realmente tenha um conhecimento, realmente tenha um estudo, e que para a gente ter um mundo melhor, um país, um estado melhor, que realmente as pessoas votem quem tem capacidade de poder fazer ou produzir algo. Eu vou te dizer o que eu faria, tá? E o que eu fiz quando candidato perante esse tipo de situação. Primeiro, eu não concordava absolutamente e denunciava o procedimento. E, ao mesmo tempo, quando escrevo, eu denuncio isso. Eu imagino que, se eu fosse vereador, estivesse numa cidade, houvesse um meio de comunicação, eu usaria todas as oportunidades para mostrar o quanto esse tipo de comportamento alimenta a corrupção do Congresso Nacional. Fica muito confortável criticar a corrupção do Congresso Nacional, a grande corrupção de lá, e tolerar a pequena corrupção na Câmara Municipal, através da pressão do eleitor cobrando recursos financeiros do seu candidato, que tem um mandato para exercer, obrigações para cumprir, e estas obrigações de custear isto ou aquilo não fazem parte da sua atividade. Para fazer isso, ele teria que buscar recursos em outras fontes, que nunca serão fontes legítimas. É só tratando com a verdade e criando o constrangimento para essa atitude. Uma ocasião, eu estava numa cidade do interior, muito bem cuidada, muito bem ajardinada. Eu gosto de contar esse episódio porque ele é exemplar e mostra que a exemplaridade se reproduz. E eu, comentando com uma senhora, eu disse: mas como é que vocês conseguem aqui que todos os jardins estejam bem cuidados? Porque isso não é normal. Os jardins ficam muitas vezes abandonados. Uns cuidam, outros não cuidam. Ah, mas quando a gente passa na frente da casa que tem um jardim mal cuidado, a gente olha para a dona da casa e diz: mas a senhora é relaxada mesmo, não?
Eu acho que uma certa dose de franqueza em relação ao atitude do eleitor, tu podes perder alguns, mas vais ganhar outros. Vereador Felipe Camozato. Obrigado, boa noite. Então, queria iniciar agradecendo a exposição do Pugino e do professor Paulo, muito boas, como de costume. E a pergunta é para o professor Paulo. Então, a gente tem aí uma situação onde tu relatas em tua fala toda a confusão que foi feita com as nossas relações internacionais. E a minha pergunta é na direção de como a gente inicia essa limpeza da nossa imagem tão manchada. Tivemos recentemente Maurício Macri na Argentina, que retomou, ou melhor, tirou bolivarianos do poder e que se viu em uma crise institucional perante o mercado internacional e outros países. Num primeiro momento ele começou a fazer essa retomada de confiança na imagem do país, mas também por não ter maioria no Congresso, ele reduziu um pouco seu ímpeto ao que tudo indica, ao que tudo nos parece. Então, como é que tu enxergas aí essa nossa retomada da nossa imagem institucional? A pergunta não é fácil de responder, porque em economia doméstica e política interna a gente tem que chegar a um consenso. Nem sempre é fácil e é sobretudo difícil, porque as instituições brasileiras foram deformadas não só pelos lulopetistas, mas pela gangue de as várias orcrins que existem no Brasil, não é? Em relações internacionais você depende de parceiros externos, não basta querer ser líder ou... aliás, tem muito disso. O Brasil é um líder sem seguidores na América Latina, né? Somos a principal economia, metade do território, do PIB, do comércio exterior, etc., mas não temos seguidores. Aliás, há uma desconfiança histórica desde a época dos castelhanos, né? Então é difícil. Agora, a confusão, em primeiro lugar, é interna. Claro, você teve uma tropa que assaltou o poder, essa tropa tinha um projeto castrista, bolivariano, neo-bolchevique, gramscista, vulgar, e essa tropa atuou consistentemente para retirar o Brasil daquela política externa tradicional feita pelo staff do Itamaraty para uma política aliada às ditaduras mais execráveis da região, né? Eu permaneci 13 anos afastado dessa vergonha no meu quilombo de resistência intelectual, né, escrevendo, mas eu reconheço que o Itamaraty ainda está muito passivo e ainda não definiu uma nova doutrina, mas enfim, a política externa é uma definição do presidente. O presidente é que dá as diretrizes para a política externa, e o ministro das Relações Exteriores, que pode ser ou não um diplomata, né? Geralmente é um político. Nos regimes parlamentares é assim, e foi assim em toda a história do Brasil, desde o Império até a República de 46, só nos militares é que tivemos mais diplomatas como chanceleres. Então, a política externa, ela é formada de orientações, a política em si, e dos meios, a diplomacia, o Itamaraty. E é preciso repensar, claro, aí depende das diretrizes presidenciais, que retornam um pouco ao estilo anterior do Itamaraty, né, do ancião regime tucanês ou da velha república oligárquica tradicional, e os diplomatas são realmente instrumentos de uma política externa definida acima deles. Mas é preciso pensar. Eu no IPE tenho procurado manter não apenas reuniões públicas de discussão sobre a política externa. Fizemos um seminário na semana passada com o SEBRE, né, sobre os 10 desafios da política externa brasileira. Vocês podem acessar o site do SEBRE, tem lá um livro, 10 desafios da política externa brasileira. Foi feito um seminário que eu propus pequeno e aberto para permitir uma grande discussão, acabou saindo grande e fechado, né, ou seja, não houve transmissão externa nem participação, mas eu tenho procurado também fazer reuniões internas, fechadas no Itamaraty, sobre a Venezuela, sobre a América do Sul, sobre o Mercosul, para que os diplomatas falem, né, mais livremente. Então, é preciso uma doutrina de política externa, é preciso de uma estratégia, de princípios, e isso realmente não temos. Eu acho que vamos continuar navegando à vista, como se diz, não é? Esperando o novo governo em 2019, que terá suas orientações. Poderá ser alguém responsável na linha tradicional da política externa brasileira, ou mais um desses aventureiros, né, que surgem de repente, né? O Collor, apesar de ser uma fraude, aliás, eu acreditava que era a maior fraude política do Brasil até surgir uma
uma fraude ainda maior, não é? Nos últimos anos. Agora, o Collor, contraditoriamente, fez uma política externa mais avançada. Eu fiquei na dúvida se o senhor está falando do Lula ou da Dilma. Ambos, né? A fraude política é o Lula, evidentemente. A Dilma foi um boneco, né? Nas mãos do grande mafioso, né? Digamos assim, do grande megalomaníaco. Mas o Collor fez uma política avançada. Ele tinha aquela ideia de tirar o Brasil de ser o primeiro dos subdesenvolvidos, colocá-lo como o último dos países da OCDE, revisou a política nuclear, não é? Fez abertura econômica, reduziu tarifas. Então foi, de certa forma, positivo para o Brasil o início daquela fase de desmantelamento do Estado varguista, de privatizações, não é? E na política externa alguns gestos, inclusive o próprio Mercosul. O Mercosul começou como um projeto dirigista, mercantilista, né, dos anos 80, da era Sarney, e avançou para um projeto de livre comércio, né, com o propósito de sonar o mercado comum. Não resultou, mas de toda forma foi mais avançado do que o mercantilismo anterior. Hoje ele foi totalmente deformado pelos companheiros, né? Mas é possível. O Fernando Henrique também reformou a política externa, acabou a recusa de 30 anos do Tratado de Não Proliferação Nuclear, colocou o Brasil numa situação de acesso a tecnologias às quais nós não tínhamos acesso devido à nossa posição de recusa de um Tratado de Não Proliferação Nuclear. O lulopetismo representou um retrocesso nisso, né? A declaração de Teherã sobre o programa nuclear iraniano é uma farsa, né? Uma farsa completa, que tem que ser denunciada como farsa que é, né? Um acordo do Lula com o Ahmadinejad. Então, a gente volta hoje a uma vertente mais normal na diplomacia, mas há muito a ser feito ainda. O Itamaraty ainda é cepaliano, desenvolvimentista, terceiro-mundista, levemente anti-imperialista, não é? Tem tudo aquilo que o Roberto Campos atacava na política externa. Aliás, ele dizia que o Itamaraty é como a velha UDN, que para ele seria um partido burro de homens inteligentes. Ele dizia que o Itamaraty tem mentes brilhantes, mas o ente coletivo deixa muito a desejar. Ou seja, são pessoas muito bem preparadas, né? O concurso é rigoroso, mas a ideologia dominante é a mesma do cepalianismo, do desenvolvimentismo, do protecionismo, do terceiro-mundismo, não é? Desse soberanismo, desse nacionalismo rastaquera, não é? Isso tem que avançar, não é? Infelizmente tivemos 13 anos aí de lavagem cerebral, de doutrinação supostamente soberanista, diplomacia ativa e altiva. Tudo isso foi uma farsa, não é? E é preciso então corrigir isso, e vamos fazer com um debate público. Mas a política externa interessa a poucos os brasileiros, né? É um país muito voltado para si mesmo, um país caipira, como são os Estados Unidos, aliás, né? Mas, enfim, agora determinados acidentes, como esse das carnes, né? Tragédia das carnes, a carne é fraca, mas a politicagem é muito forte. Então, essa tragédia vai causar prejuízos imensos para o setor exportador. Durante 3 ou 4 anos, nós, no Itamaraty, vamos ter que nos bater para restaurar a credibilidade da exportação brasileira de carnes. Essas tragédias servem como ensinamentos, não é? Nós deixamos que a política contaminasse instituições, inclusive saneamento ou vigilância sanitária, não é? E aí sofremos uma tragédia que vai causar prejuízos certos ao Brasil. Espero que a gente consiga cumprir essa função. Muito obrigado. Fernanda Bart. Posso fazer uma pergunta dupla? Não é muito longa. Então, primeiro para o Pugina, nesse momento, a luta contra a lista fechada, eu concordo contigo que é das coisas mais importantes, né? Porque é só olhar para Brasília para ver que a Orcli continua dominando todos os líderes, o Renan, o Sarney, o Padilha, eles todos trabalham com essa lógica de regimentar votos dos outros deputados no troca-troca, né? Eu vejo que a gente tem muita dificuldade em trazer um assunto desses, que é complexo, como a lista fechada, para o debate do grande público. Queria ouvir depois a tua opinião de como nós poderíamos fazer isso, porque a lista fechada foi criada, esse assunto foi trazido de volta, né,
justamente para proteger todos esses deputados e senadores que serão, sim, nominados na Lava Jato e que vão ter as suas reeleições em 2018 comprometidas, né? A única saída deles é realmente aprovar a lista fechada. Por outro lado, eu gostaria de perguntar para o ministro como é que nós vamos recuperar a credibilidade brasileira na área das relações internacionais. Será que a gente consegue deixar para trás o fantasma do Foro de São Paulo, que tanto nos prejudicou e nos desmoralizou no mundo todo? Ministro. Obrigado. Começar pela segunda. Tá bem. Isso. Ok, certo, é uma questão complexa restabelecer a credibilidade externa do Brasil. Veja, o Lula era um grande prestidigitador, não é? Ele estava permanentemente em palanque, ele foi, claro, aceito pela nossa imprensa esquerdista, mas também a imprensa internacional aceitou o Lula com base em mentiras, propaganda, e o Brasil teve enorme projeção internacional nos anos Lula, não há como recusar isso. A diplomacia foi realmente ativa, não é? Com muitas viagens à África, outros continentes, muitos encontros, muitas iniciativas na região, ainda que deformadas, não é? O Fórum de São Paulo, vamos ser muito claros, o Fórum de São Paulo é um instrumento do Partido Comunista Cubano, né? Quando caiu o Muro de Berlim, eles procuraram reorganizar as suas bases para controlar os partidos ditos progressistas, de esquerda. Eles criaram essa coisa do Fórum de São Paulo. O PT foi um mero instrumento dos comunistas cubanos na organização do Fórum de São Paulo. A primeira reunião em São Paulo, né, ficou com esse nome. Marco Aurélio era uma espécie de secretário dessa nova internacional comunista, totalmente a serviço dos cubanos. O Fórum de São Paulo é muito agitado, aventado, mas ele não tem nenhuma importância. A importância é que são os vínculos que unem o Partido Comunista Cubano a certos dirigentes desses partidos e aí enviando as suas ordens, né? O Marco Aurélio foi um instrumento do Fórum de São Paulo, mas na verdade um servo fiel dos comunistas cubanos, não é? Agora há uma certa retração, porque eles não foram muito felizes em política econômica, destruíram a economia da Venezuela. O Fórum de São Paulo evidentemente não tem importância para o Itamaraty enquanto tal, mas ele influenciou a política externa em vários episódios, né? Honduras, Porto de Mariel em Cuba, o Chávez foi sustentado pelo governo do PT. A tragédia da Venezuela foi em grande parte construída pelo Brasil, por contratos, né, os contratos legais financiados pelo BNDES e todas as negociatas ilegais, clandestinas que se faziam atrás disso, né? A nacionalização dos hidrocarburos na Bolívia é um gesto soberano, mas foi construído de comum acordo entre o Evo Morales e o Lula, não é? E houve uma traição à pátria concreta. O Lula deixou de defender os interesses brasileiros, além de que o Brasil foi humilhado na invasão militar das instalações da Petrobras na Bolívia, né? O Brasil deixou de defender os seus interesses. A Petrobras não pôde recorrer ao acordo de investimentos que existia entre a Holanda e a Bolívia, porque os investimentos foram feitos ao abrigo da holding da Petrobras na Holanda, justamente pelo acordo de investimento, e obrigou a Petrobras a aceitar prejuízos concretos, né? O Lula foi um traidor à pátria. O dia que se descobrirem todos os crimes cometidos, crimes diplomáticos, vocês vão ficar tão estarrecidos quanto na Lava Jato agora, né? E muita coisa não há registro. A nossa tragédia de diplomata, ou para os futuros historiadores, é que muito se fez numa diplomacia paralela, clandestina, sem registros em telegramas, não é? Coisas que foram feitas por telefonemas ou encontros e enviados especiais, a suspensão do Paraguai e do Mercosul, o ingresso ilegal da Venezuela, tudo isso foi feito à margem do Itamaraty. O Itamaraty não tem nada a ver com a declaração de Teherã, com o nosso apoio ao Zelaya, né, o chapeleiro maluco de Honduras, com as aventuras em Cuba. O Itamaraty foi usado e muitas vezes ou foi plenamente ignorado. Então, como restabelecer a nossa credibilidade? Restabelecendo o caráter profissional da diplomacia e eliminar a diplomacia paralela feita pelos canais escusos e provavelmente criminosos do PT, não é? Isso já é uma grande
um grande avanço. Como disse o Pugina, nós conseguimos afastar todos os criminosos que dominavam a política brasileira. Vamos ver se a gente consegue limpar também a mentalidade, a doutrina, os projetos para integrar o Brasil ao mundo. Muito obrigado. Pugina, lista fechada e busca de permanência no poder por quem está comprometido, quem está enrolado. Como resolver? Assim como seria uma ingenuidade imaginar que de dentro daquele governo pudesse sair aquilo que descrevi como sendo uma elite política para dirigir o Brasil que fizesse Sócrates sorrir, seria também uma ingenuidade imaginar, né, que não haveria uma reação muito forte contra as investigações da Lava Jato. É óbvio que isso ia acontecer, porque afinal estavam envolvidos ali os interesses de algumas das mais poderosas organizações empresariais do Brasil. Os interesses políticos pessoais de uma verdadeira multidão de congressistas presentes no Congresso Nacional. Dinheiro à vontade, para comprar o que fosse comprável nessa trajetória. Os melhores cérebros jurídicos do país que se possam adquirir a soldo estavam cooptáveis, chamados para participar de centros de reflexão sobre providências e medidas a serem tomadas. Fiquei sabendo hoje de uma delas. O deputado Vadir Damus, que foi muito combativo durante o processo de impeachment, mas era suplente, felizmente entregou a cadeira esta semana. Ele apresentou um projeto de lei, vejam bem, cujo item fundamental, embora trate de várias questões ligadas ao direito penal, cujo item fundamental é que um processo aberto judicialmente, passados 12 meses, ele encerra, não pode ser reaberto e o réu está em liberdade. Isso aí é na lentidão da justiça brasileira. Veja bem, o deputado é um jurista. Ele não apresentou nenhum projeto para simplificar a tramitação dos processos e os recursos disponíveis para a atividade judicante dos nossos advogados nos processos criminais. Não. Ele disse, olha, a justiça tem 1 ano para julgar, e se não julgar, encerra-se o processo, sem possibilidade de ser reaberto. Então, essa é uma de tantas medidas que estão sendo articuladas, tentadas, não é, para livrar a cara dos... Por isso que, dia 26, eu vou para a rua. Dia 26, eu vou para a rua. Para que não digam que eu sou bobo. E outra medida é essa do voto em lista fechada, pré-ordenada. Fechada e pré-ordenada. A nossa lista é fechada. Nós votamos numa lista que o partido faz, onde não entra mais ninguém e não sai ninguém. E dali a gente escolhe um. Mas isto é o que se chama voto pessoal nominal, que é próprio do nosso modelo de democracia. Ao criar um voto com lista fechada, pré-ordenada, vota-se no 45, no 11, no 13, no 22, no 12, no 14. E ali dentro tem uma lista de nomes, onde os autores da ideia, caciques partidários todos, com suas contas bem fornidas de recursos mal havidos, pressionarão as suas bases, seus diretórios, para se estabelecerem no topo da lista, porque as cadeiras serão distribuídas proporcionalmente aos votos que cada lista faz em relação ao total de votos dados. Portanto, a lista que fez 20% dos votos, sendo 50 cadeiras, vai fazer 10 cadeiras, e estarão eleitos os 10 primeiros deputados daquela lista, que quem ordenou foi a direção partidária.
E aí o deputado vota sem precisar mostrar sua cara, sem precisar sair à rua, sem ter que bater em porta, sem ter que levar vaia, sem passar pelo constrangimento de se exibir. Ele será eleito apenas porque a sua influência dentro do partido o colocou na parte alta da lista. Nós temos que fazer passar isso às pessoas para que elas entendam. Eu fiquei sabendo isso no dia 16, no dia 17 eu escrevi um artigo mostrando que voto em lista fechada pré-ordenada. O Brasil nunca quis aprovar este modelo exatamente pelo motivo que agora o querem aprovar, porque ele esconde o candidato do eleitor. Muito obrigado, Pugina. Eu quero pedir pro Fernando pegar pode deixar o microfone aqui na mesa e pegar a câmera, porque aqui a gente faz tudo ao vivo. Pugina, professor Paulo Roberto, nós vamos ter que encerrar, não é só pelo tempo, estou com 10% de bateria só no telefone ainda. E aí a gente deixa para mais uns 15 minutos de pergunta e resposta enquanto a gente está com o público aqui, todo mundo presente, mas eu gostaria de agradecer a cada um dos que permanecem online com a gente, ao vivo assistindo. Mostra o pessoal todo aí para quem está assistindo de casa. Pode dar um alô pro pessoal aí também. Aí. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo online a essa transmissão. E eu gostaria também de agradecer de público, para todo mundo que está assistindo pela internet, a presença do Pugino, professor Pugino, professor ministro Paulo Roberto de Almeida. Obrigado, e que 2017 seja realmente aquilo que nós esperamos, uma continuidade das conquistas que nós tivemos ao longo dos últimos anos, e que a gente possa olhar para 2018, 2019, 2020 com mais esperança na política no nosso país. Muito obrigado a todos, e nós encerramos então a transmissão ao vivo por aqui. Obrigado, Fernando, já pode, se tiver o botãozinho ali para encerrar.